Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando a nossa conversa sobre o luto de uma forma mais simples, que alcance mais corações, uma vez que eu estou falando da minha experiência como mãe que vivenciou 2 lutos de filhos. Então, eu quero trazer aqui palavras de experiência, daquilo que eu passei, daquilo que eu acredito, porque eu vivenciei este deserto. Então, nós sabemos, como eu venho falando, há alguns capítulos, do meu livro que eu escrevi após o falecimento do meu filho, A Sala de Espera, Diálogos Necessários entre Deus e eu venho falando sobre a sala de espera. Que ora ela produz coisas negativas, ora ela produz coisas positivas. O que é positivo que ela pode nos trazer? Ela pode nos trazer uma comunhão bem mais íntima com Deus. Ela nos traz muita fé, ela produz muita fé. A gente começa a vivenciar dia e noite fé, fé, fé. A sala de espera traz na gente mais uma maturidade espiritual. Às vezes você está ali cambaleando, mas de repente você se agarra no mestre, E você sabe que Deus é a única saída. Então é nisso que a gente vem falando há alguns dias, E nós vamos falar mais um pouquinho hoje. Neste contexto aqui, eu falo que quando os ombros suportam a força do mundo. Isto mesmo. Pai, mãe, chega o momento do luto, ele não está mais nessa sala de espera, já aconteceu. O resultado não foi bom aos olhos humanos. O filho partiu. Então, depois de vários entraves na sua vida, ele começa também a sentir o grande peso do mundo sobre os seus ombros, Porque de primeira mão, as pessoas enlutadas, elas se veem presas às opiniões alheias, Ela fica com medo dos pré-julgamentos. Primeiro ela ouve muito. Depois de um certo tempo, quando começa, parece que vai tudo cair na normalidade, mas só não cai na normalidade o amor, a saudade de uma mãe, a saudade de um pai. Então, nessa normalidade, o enlutado ele costuma ou cobrar de si mesmo, ou a escutar em cada palavra, em cada som emitido pela boca de terceiros, como se fosse uma cobrança. Muitas vezes outras não, Por que você ainda está dessa maneira? Por que você ainda está sofrendo tanto? É como se existisse um tempo determinado para você cumprir o luto. E nós já conversamos aqui anteriormente que isso não acontece. Porque o luto ele é algo individual. Ele é inerente a cada ser humano. O luto, eu vivenciei de uma forma, você que está do outro lado da telinha de outra forma, e com isso a gente vai somando as nossas formas e um vai ajudando o outro de acordo com o modo como ele encarou, Mas as pessoas muitas vezes elas cobram esse tempo, elas pensam que o tempo do luto é uma coisa que elas podem medir no relógio. Não pode. O tempo do luto é atemporal. O luto quer dizer atemporal. O que para mim pode ser 2, 3 meses, para você pode ser 5, para outro pode ser 9, e aí vai. Porque eu costumo falar o seguinte: o luto, ele tem que ser vivenciado na sua totalidade. A gente não pode, de repente, negligenciar o luto, fingir para as pessoas que está tudo bem e queimar etapas.
se você, é como você tivesse ali com a ferida na pele, você passar sua pomada, sarasse ali por cima, mas o dia que você fosse mexer, essa casca sai e a ferida está latente. Então é isso que acontece quando você não cura, você não cuida direitinho do seu luto. E uma coisa muito, que eu acho muito, as pessoas discutem muito sobre superação. Uns já falam, não existe superação, ninguém supera. Eu falo com vocês na minha experiência, no significado que eu dei para a superação. Quando eu falo que eu superei o falecimento da minha filha em 2008, foi no sentido de, poucos dias depois eu estava dormindo bem, eu estava comendo, eu estava trabalhando. Então, esse para mim já foi a minha superação. Porque quando ela faleceu, que eu vi naquele carro à noite de Belo Horizonte para Salinas, no trajeto, e aí aquele escuro da noite me dava aqueles lampejos de sonho e realidade. Sozinha naquele carro escuro, eu falava, meu Deus, eu não vou dormir mais. Eu lembrava disso, de dormir, porque eu me lembrava de eu aqui na minha casa dormindo e ela lá no cemitério. O corpo físico. Você mistura tanto que você começa, você nem lembra, você só lembra do físico, você não lembra do espiritual. Porque naquele momento, né, ali era só o corpo descansando, né, o corpo ali, mas o espírito já estava bem guardadinho, né? Então, eu falo com vocês, a superação é isso aí. Porque só o fato de uma mãe, poucos dias depois, conseguir engolir alguma coisa para comer, ela consegue beber uma água, ela consegue dormir, isso já é superar. Porque no luto nós temos 2 caminhos, A e B. Ou você sucumbe, como já aconteceu para muitas pessoas, fica numa cama, com depressão, definhando, não aceita, você não pode tocar no nome do filho, a pessoa não pode ver uma roupa do filho, porque ela está mal, e ali fica mal vários anos. Do lado B, você sente saudade, você sente dor, você chora, mas você segue adiante. Você tem uma vida e você opta por sobreviver, porque você tem outras pessoas ali dependendo de você. Aí você pensa, eu tenho que trabalhar. Eu tenho mais outro filho. Eu tenho meu esposo, eu tenho minha esposa. E aí você começa, o pensamento seu ligado àquele ser amado que partiu, mas você sobrevive trabalhando, você sobrevive alimentando, conversando com outras pessoas, mesmo que você tenha momentos e noites horríveis. Mas são momentos. E aí vem a ajuda de Deus que nos fortalece e fala, vai viver, menina, vai viver, menino. Vai viver, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Então aqui, quando eu escrevi, eu falei sobre isso, desse problema das pessoas acharem que superar o luto é esquecer. Não é esquecer. Você não esquece do seu amado. Você não esquece do seu filho que veio através da sua barriga, habitou no seu útero, que foi a primeira casa dele,
que viveu nesse mundo, fez sua história, escreveu sua história, deixou marcada com tinta de sangue, escritas a sangue assim na sua vida. Como você vai esquecer? De maneira nenhuma. Mas ali você está ali naquela mente, no seu coração, embora você saiba que você precisa seguir adiante. Que o seu caminho não acabou. Você tem estrada ainda para percorrer. E vão acontecer várias outras coisas ruins com você. Você vai ter muita pedra no seu caminho ainda. Eu tive o meu luto em 2008, minha filha. Nem me passava na minha cabeça onde, meu Deus, que eu iria ter outro luto de filho. Não me passava. Aconteceu em 2021, pela Covid. Eu fiquei naquele momento atônita, perplexa. Olhar para o céu, meu Deus, meu Deus. De novo, eu beber nesse cálice amargo da perda de um filho, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Mas eu vivi. Eu não fiquei isenta de passar por isso. Nós não estamos isentos. Nós vamos passar. Porque a Bíblia fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Porque Jesus, venceu o mundo. Essa ordenança. É isso que ele fala na Bíblia. Que nós vamos ter aflições aqui. Então não indica que eu já tive, que eu vou deixar de ter. Não. É triste? É difícil? Mas é uma coisa que eu, ao longo dos anos, fui adquirindo esse conhecimento. E, embora a nossa mente fique assim, de vez em quando a gente vai, chora, sente saudade, mas você tem consciência e maturidade espiritual para aceitar que Deus está no controle de tudo. Tudo, ele já sabia. Ele já sabia da minha história. Ele sabe da sua história. Então, muitas vezes, as pessoas não têm... Outra coisa que as pessoas sentem falta, que me foi relatado, empatia. As pessoas demonstram uma falsa empatia nos primeiros dias. Vão ali, te dão uma palavrinha ali, depois acabou. Com a semana parece que aquela pessoa nunca existiu na sua vida. Ou então é o filho, o esposo, alguém de um amigo, você acabou. É com ele, não é com você. Por isso que eu falei no outro vídeo, acolhimento. Todos nós passaremos pelo mesmo caminho. A vida é uma roda gigante, imensa. Vai girando com a ponta do relógio, né? Uma hora ele está lá em cima, depois ele volta, vai assim. Então, numa dessas, meu amigo, bateu de frente comigo 2 vezes por luto de filho. Eu não pude, o que eu podia fazer? Eu era apenas uma formiguinha ali, vendo aquilo acontecer, atônita, vendo aquilo acontecer, né? Triste, muito triste, mas firme em Deus. Não me desesperei, porque Deus não deixou que eu me desesperasse. Ele me conhece muito bem. Então hoje o que eu tenho que fazer é agradecer a Deus por ter sido escolhida para ser mãe de 2 pessoas maravilhosas. Não é porque partiram, não. Quem os conheceu sabe do que eu estou falando. Amigos verdadeiros. O que Deus olha, né? Corações muito bons. Pessoas íntegras. Pessoas que tinham dó, pena do outro menos favorecido. Então eles partiram. Mas deixaram o legado aqui. Eu sou muito feliz com o legado que eles deixaram aqui. Os amigos
eles deixaram aqui são joias raras nas nossas vidas. E a gente vê que a amizade que está lá enraizada na bondade, na verdade, de tudo, de pessoas íntegras. Não é aquela amizade por interesses, que enquanto a pessoa está te beneficiando, tudo bem, mas um favorzinho que ela te faz, ela não vale mais nada. Não. A amizade que meus filhos deixaram foram amizades boas, que frutificam e fazem minha vida mais feliz. Fazem minha vida mais feliz. Vai ter um capítulo que eu faço mais exclusivamente disso. Então, nesse capítulo aqui, eu termino falando que é preciso falar do luto, é preciso reconhecer que ele dói, chorar quando tiver vontade, entender a sua dor, esperar que ela passe sem forçar. Não force situações para agradar os outros, não force. Não coloque sobre os ombros os estigmas da sociedade que edita regras para tudo. Eu não faço isso. Problema da sociedade, problema de quem quer me olhar. Eu não me faço de vítima, não me faço, mas também não aceito críticas, inverdades proferidas da boca de quem nunca passou pelo que nós, enlutados, já passamos. Então você que está do outro lado, que fica fragilizado, fica se importando, por favor, erga sua cabeça. A sociedade só sabe ditar regras, mas são pessoas muitas vezes más, que nunca passaram pelo seu problema e quer te dar receita. O luto não tem receita. O único que pode nos conduzir é Deus. E assim, sabe o que ele faz? Ele nos apresenta pessoas boas para conviver com a gente, conversar com a gente. Pessoas de boa índole, pessoas que realmente soltam, proferem palavras que edificam e não que destroem as pessoas. Pessoas que têm empatia, que falam, vou parar de ajudar, já tem dia demais, já tá bom de melhorar. Por que você acha isso? Você sabe o que passa dentro de uma pessoa enlutada? Que de repente tinha um ninho ali com X pessoas e de repente viu seu ninho esvaziar? Mas ela é coitadinha? Não, não é coitadinha não, é que a vida marcou isso para ela. A vida marcou isso para mim. E o meu ninho ficou vazio, ficou com um. Eu falo de filhos, tá? Então, assim, não sou vitimista. Encaro a vida como ela deve ser encarada. A vida não é fácil. A vida não é bonita. A vida é bonita vivida com Deus. Se você olhar para a vida com esses problemas, você vai achar a vida horrível. Aí você foca na vida com Deus, porque ela cria outro colorido. Entendeu? Então, assim, a vida não é fácil para ninguém, não é só para você, não é só para mim. Não é fácil para ninguém, cada um tem seus problemas. Agora, porque eu tenho um problema, eu vou gostar que o outro tenha problema na vida dele também? O que é isto? Deus está vendo tudo. Se eu tenho problemas, eu tenho que torcer para aquele meu amigo não tenha. Eu tenho que erguer a mão na hora da necessidade dele, da dor dele. Como eu fiz, como vários fizeram comigo. E eu fiz com os outros. Eu paguei o bem com o bem. Naquela hora lá, nós nos uníamos naquela porta de hospital e um acolhia o outro, um abraçava o outro, um sentia a dor do outro, que todos nós sabíamos o que era estar lá dentro de um UTI de Covid.
Então é isso que nós temos que fazer em vez de julgar. Então nós não podemos carregar o peso de uma sociedade nas costas. Nós não temos obrigação. A vida segue. Mas segue com... Você pode chorar sim a hora que você quiser. Você pode sentir sim, porque isso não é falta de fé. Isso não é fraqueza. E depois você lava o rosto, levanta a cabeça e segue adiante, porque Deus está com você, como Ele está comigo. E pode acontecer 1000 circunstâncias ruins na minha vida, que eu vou sempre falar, Deus está comigo. E se Ele está permitindo, Ele sabe do que Ele está fazendo. Não cabe a você, sociedade, pressionar, julgar. O único que pode apontar o dedo para nós é Deus. Nos cobrar o que nós estamos fazendo, que atitudes que nós estamos tendo. Então eu vou finalizar só com uma palavrinha dos vários textos que eu coloquei para ilustrar esse capítulo. Coloquei: a nossa força vem de Deus. Você está se sentindo sem forças? A paisagem lá fora perdeu o colorido? O desânimo impede que você saia para apreciar as belezas da vida? A sua alma está ferida a ponto de não enxergar a esperança que bate teimosa à sua porta? Os tempos estão difíceis mesmos. O fardo que você carrega está pesado e, de fato, requer muito de você. Os problemas que cresceram causando um impacto que sufoca e maltrata o seu corpo. Tudo isso é fato, mas Deus vê tudo isso. Ele sabe do seu sofrimento e quer te ajudar. Ele só quer que você desvie por um momento o olhar deste problema e olhe para ele. Então, eu vou falar aqui esse resumo. Deus quer que nós, por um momento, tiremos o nosso olhar do problema aqui e erguemos o nosso olhar para ele. Porque Ele está dentro do problema conosco. Ele não nos colocou naquele problema e abandonou no vale, não. Ele está nesse vale comigo. Eu ainda estou no vale, estou quase transpondo o vale. Daqui a pouco eu chego no monte. Mas Ele está comigo, segurando minha mão e não deixando que eu sucumbisse e que eu sucumba. E Ele vai fazer isto mesmo com você. Tá? Ele está com você nesse momento. Não desista nunca. Não ouça palavras negativas. Peça a Deus através do Espírito Santo